Nesta aula, vamos começar uma nova etapa no estudo da física, Introdução à Hidrostática, com os conceitos de densidade e pressão. Até agora, todos os estudos estavam relacionados aos corpos no estado sólido, mas como o próprio nome sugere, hidro está relacionado com água e estática de repouso. Então, estudaremos o estado dos líquidos em equilíbrio, ou seja, sólido, estudamos até o momento. Agora passaremos para uma nova etapa, os líquidos. Brevemente, passaremos para o estado gasoso em outra parte da física. Continuando. Primeiramente, começaremos com o conceito de densidade D. Depois, pressão P. Nesse estudo de hidrostática, aprenderemos a explicar certos fenômenos como capilaridade, e as forças de adesão e coesão que atuam sobre líquidos ou que os mantêm unidos em certas situações, além do fenômeno da tensão superficial. Todos estes fenômenos ficarão muito mais claros com o estudo da hidrostática, à medida que formos progredindo no conteúdo e nas aulas seguintes. Como entender o conceito de densidade? Façamos aqui uma pequena divisória. Tomemos como exemplo massa de modelar. Imaginemos uma massa de modelar num formato qualquer, de massa M, aparentemente circular. Esta massa M ocupa um certo volume V no espaço. Por definição, a densidade de um corpo é definida como a sua massa dividido pelo seu volume. E assim teremos a densidade desta massa de modelar. Na situação 1. Façamos agora uma pequena comparação. Se pegarmos esta mesma massa de modelar, como ela é maleável, e modificarmos o formato para o desenhado abaixo, notamos que o volume agora é diferente. Colocando uma pequena linha imaginária, vemos que o volume ocupado agora pela massa de modelar na segunda situação é maior do que o volume ocupado na primeira situação. Então, aplicando a definição de densidade, que é massa sobre volume, observamos que, se o volume que está no denominador aumenta, o valor da fração massa, ou melhor, da razão, fração ou proporção, como queiram chamar, entre massa e volume, vai se tornar menor. E esta proporção é justamente a densidade. Qual é a conclusão a que chegamos? Que, se o volume aumenta, como aumentou no caso, a densidade diminui. Então, a densidade 2 é menor que a densidade 1, ou seja, a densidade e o volume são inversamente proporcionais. E assim, vocês podem entender muito bem como funciona o conceito de densidade. Já esta massa pode ser medida em quilos e o volume em metro cúbico. Como é uma divisão, teremos quilos por metro cúbico. Em outras situações, poderemos medir a massa em gramas
e o volume em centímetros cúbicos, ou outras unidades convenientes, necessárias no momento. Próximo conceito, o conceito de pressão. A pressão, faremos para ficar bem entendido um exemplo semelhante a este. Imaginemos como exemplo uma caixa de areia. Temos uma caixa cheia de areia. Só para efeito de explicação. Se sobre esta caixa colocarmos um tijolo, digamos, deitado, ele, nesta posição, é provável que, quando colocarmos nesta situação, a consequência seja esta, a qual desenharemos abaixo. Ou seja, o tijolo afunda um pouco na areia. Próximo. Terceira situação. Mas se ao invés de colocarmos o tijolo deitado, tivéssemos colocado o tijolo, digamos, em pé, na situação 1, o que teria acontecido? Experimentalmente verifica-se que o tijolo teria afundado muito mais na areia. Esta é uma conclusão experimental, em conteste. A profundidade com que o tijolo afundaria seria maior. Então, qual a diferença de uma situação para outra? A área de contato que vamos destacar em azul entre o tijolo e a areia é a área que chamaremos de área 1. Já a área do tijolo em pé chamaremos de área 2. Observamos que a área 1 é maior que a área 2. Consequentemente, podemos observar aqui a área 2, explicando ao contrário, é menor que a área 1, o que facilita a explicação. Qual a conclusão a que chegamos? Que, quando diminui-se a área, aumentou-se a pressão com que o tijolo exerce sobre a areia. Ou seja, a pressão é inversamente proporcional à área aplicada. Menor área, maior pressão. Qual a consequência disto? É que o peso do tijolo em todas as situações é a mesma. Observe que estou colocando uma seta acima do P, para indicar que este P é o peso, que é uma grandeza vetorial, e não confundir com o P de pressão, que é uma grandeza escalar. Então, podemos definir juntando P de pressão, P de peso e A de área. E para eliminar de vez a confusão, chamaremos este peso de F de força. Então, podemos definir que a pressão é definida como a força dividida pela área. Esta força, como vocês já aprenderam,
por padrão internacional, é Newton no Sistema Internacional, o SI de medidas, e esta área pode ser medida em metros quadrados. Outras unidades poderão aparecer, de acordo com a conveniência. Então, a unidade de pressão é newtons por metro quadrado. Futuramente vocês verão que podem ser Pascal, atmosfera, TM ou outra. E assim temos os dois conceitos de densidade e pressão. Exemplo 1. Uma amostra de determinado óleo de massa 200 gramas tem volume de 250 centímetros cúbicos a uma certa temperatura. Determine a densidade desse óleo em gramas por centímetro cúbico, mas também em quilo por metro cúbico. Ou seja, como a massa está em gramas e o volume em centímetros cúbicos, a resposta nos será dada em gramas por centímetro cúbico. E posteriormente teremos que converter esse valor para quilo por metro cúbico. Passemos à solução. Por definição, como já explicado, a densidade é a massa sobre o volume. Como já temos a massa, que é 200 gramas, e o volume 250, 200 por 250 nos dá um valor de 0,8, que é gramas por centímetro cúbico. Muito simples o cálculo. Agora temos que converter de gramas por centímetro cúbico para quilo por metro cúbico. Lembremos que 1 quilo tem 1000 gramas. E 1 metro cúbico corresponde a 1 milhão de centímetros cúbicos. Ou seja, na proporção de grama para centímetro cúbico, sobram 3 zeros. Ou seja, para transformar de grama por centímetro cúbico para quilo por metro cúbico, basta multiplicar por 1000. Então, temos que 0,8 multiplicado por 1000 vai nos dar como resposta 800 quilos por metro cúbico. Não esquecer que aqui fizemos apenas uma comparação. De um lado, quilo por metro cúbico, do outro, gramas por centímetro cúbico. Como temos 6 zeros de um lado e 3 do outro, cancelando o 3 de cada, sobraram 3, que é justamente este 1000 abaixo na proporção. E assim temos 800 quilos por metro cúbico. Passemos agora ao segundo exemplo. Exemplo 2. A densidade do alumínio é Rho. Esta letra é do alfabeto grego, chamada Rho, mas estamos utilizando nas explicações o D, para ficar mais sugestivo. Então, sempre que aparecer este Rho, usarmos o D de densidade. Então, a densidade é 2,7 vezes 10 elevado a 3 quilos por metro cúbico para o alumínio. Determine, letra A, a massa, interroga, de um cubo de alumínio de 10 centímetros de aresta. Um cubo, geometricamente, visualiza-se da seguinte maneira. Então, para quem não sabe, quando se fala em aresta, é um dos lados do cubo. Como 1 metro corresponde a 100 centímetros,
Estes 10 centímetros correspondem a x metros. Fazendo o produto dos meios, teremos x vezes 100 e 10 vezes 1, o que dá 100x igual a 10. Eliminando um dos zeros e passando este 10 para o segundo membro, fica 1 sobre 10. Então, x é igual a 0,1 metro. Como este 1 está após a vírgula, colocando em notação científica, teremos 1 passando para o primeiro membro, ou para antes da vírgula, quer dizer, vezes 10 elevado a menos 1 metro. Este menos 1 corresponde a esta uma casa após a vírgula. Então, transformamos a aresta para metro, que é a unidade padrão em que está aparecendo a densidade. Podemos assim agora calcular o volume do cubo. O volume de um cubo é a sua aresta A elevado a 3. Por que elevado a 3? Mais uma vez, para quem não lembra, o cubo é uma figura tridimensional, ou seja, ela tem 3 dimensões espaciais: y, z, x, em 3D. Se elas são 3D, tem 3 dimensões de espaço, então temos que pegar 3 arestas, uma para x, uma para y e uma dimensão para z, e multiplicar as 3. Então, a vezes a elevado a 3. Como x é justamente o a que foi convertido, teremos que 1 vezes 10 a menos 1 fica elevado a 3. Então, o volume será 1 elevado a 3, é 1, porque 1 é neutro. Multiplicando os expoentes, já que temos 2, 3 vezes 1 é 3. Então, fica menos 3. Então, temos que o volume é 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Como já determinamos o volume, podemos achar a tão procurada massa. A definição diz que a densidade é massa sobre volume. Então, fazendo o produto dos meios, temos que a massa nada mais é do que m vezes 1, m, d vezes v. Então, a massa é densidade vezes volume. Então, temos que a massa é igual a densidade 2,7 vezes 10 elevado a 3, já dada no início da questão. O volume foi determinado 1 vezes 10 elevado a menos 3. Multiplicando, encontramos que 2,7 vezes 10 a 3 multiplicado por 1 vezes 10 a menos 3, este 1 é neutro. Temos dois expoentes de mesma base, 10. Um é 3 e outro é menos 3. 3 menos 3 é 0, o que elimina estes dois termos. Então, temos como resposta que a massa é 2,7 kg. E assim terminamos de resolver a letra A. Letra B. Determine o volume de um bloco de alumínio, sendo que sua massa é 5,4 kg. De novo, basta utilizarmos a definição de densidade. A densidade é a massa sobre o volume. A densidade da substância alumínio é constante. Então, é 2,7 vezes 10 elevado a 3, que é igual a massa 5,4 dividido pelo volume V. Fazendo o produto dos meios, encontramos que 2,7 vezes V e 1 vezes 5,4. A multiplicação nos diz que podemos inverter os termos. Se 2,7 vezes 10 a 3 multiplica V
no produto dos meios e a ordem dos fatores não altera o produto, podemos fazer uma inversão. V é igual a 5,4 dividido por 2,7 vezes 10 a 3. Veja que V e 2,7 continuam se multiplicando. 5,4 multiplica 1 e V multiplica 2,7. Só fizemos uma inversão, que é a propriedade acomutativa. Então, o volume será igual a 5,4 dividido por 2,7, que dá 2. Esta base, 10, com o expoente 3, vai para cima e há uma troca de sinal de positivo para negativo. Então, teremos como resposta 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. E assim solucionamos o segundo exemplo completamente. Passemos agora para o exemplo 3. Exemplo 3. Uma bailarina de 48 quilos apoia sobre a ponta de uma de suas sapatilhas, cuja área em contato com o piso é de 6 centímetros quadrados. Adote que a gravidade é 10 metros por segundo quadrado. Letra A. Determine a pressão que a ponta da sapatilha da bailarina exerce sobre o piso. Para determinar a pressão, partiremos sempre da definição. A pressão é a força aplicada sobre a área. A força aplicada é a força com que a ponta do pé da bailarina exerce sobre o piso. E esta força é o peso P, que já falamos que para evitar confusão, chamaremos de F. Esta ponta da sapatilha está em contato por uma pequena área, que é 6 centímetros quadrados. Então, temos a área e a força aplicada, que é o peso. Basta, então, calcularmos o peso. Sendo que o peso é massa vezes gravidade, a força é igual ao peso, que é igual a mg. Então, a força será o peso, massa vezes gravidade, que é 48 kg para a massa. Para adotarmos uma gravidade de valor 10. Então, temos que a força aplicada é 48 vezes 10, 480 newtons. Então, a pressão será força aplicada 480 pela área 6 centímetros quadrados. Mas a unidade padrão, como podemos observar, é o metro. E aqui está em centímetros quadrados. Para transformar de centímetros quadrados para metro quadrado, temos que ter bastante cuidado. 1 metro tem 100 centímetros, mas só que aqui está ao quadrado. Vejamos pelo sistema de medida. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. De centímetro para metro, tem-se que percorrer 2 casas. Se levarmos em consideração que os termos estão ao quadrado, essas 2 casas viram 4. 2 vezes 2, 4. Então, para fazer de uma forma direta e simples, esta área de 6 centímetros quadrados, reescreve 6, multiplica por 10 e coloca o expoente pela quantidade de casas, 4. Como estamos andando da direita para a esquerda, voltando, menos 4. Então, 6 centímetros quadrados corresponde a 6 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, a pressão será a força sobre a área, que é 480 para a força, e 6 vezes 10 a menos 4 para a área. O que dá como resposta uma pressão de 480 para 6
80. Este 10 a menos 4 está com expoente negativo. Se levarmos para cima, inverte o sinal, fica positivo. Então será 10 elevado a 4. Passando este zero para o expoente, corresponde a uma casa. Então teremos que a pressão é 8 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Outra unidade bastante utilizada é o Pascal. Newton por metro quadrado equivale a PA, que é Pascal. Então podemos reescrever isso aqui como 8 vezes 10 elevado a 5 Pascal, que dá a mesma resposta, apenas com uma unidade diferente, mas equivalente. Letra B. Suponha que o material de que é feito o piso resista a pressões de até 2 vezes 10 a 7 Pascal. Ou seja, se a pressão exercida pela ponta do pé da bailarina superar este valor, vai danificar o piso. Pergunta-se então, qual seria a área mínima da sapatilha para não afundar o piso? Lembremos que quanto menor a área, maior a pressão, como explicado anteriormente. São grandezas inversamente proporcionais quando relacionadas, pressão e área. Então a pressão máxima é 2 vezes 10 a 7. Vejamos, se a pressão máxima é 2 vezes 10 a 7 Pascal, e se queremos saber qual a área mínima, lembremos que uma coisa não muda, é a força aplicada pela ponta do pé da bailarina, que é o seu peso, 480 newtons. Então, pela definição de pressão, podemos achar esta área mínima. A pressão é a força sobre a área. Como a pressão é 2 vezes 10 a 7 e a força 480, sobra-nos a área. Fazendo o produto dos meios, temos que 2 vezes 10 a 7 vezes A, 480 vezes 1, 480. 2 vezes 10 a 7 está no primeiro membro multiplicando, vai para o segundo dividindo. 480 dividido por 2 vezes 10 a 7. 480 dividido para 2 é 240. Esse termo 2, 10 a 7 está com expoente positivo. Se levarmos para cima, trocamos o sinal, fica negativo. Então teremos como resposta 240 vezes 10 elevado a menos 7 metros quadrados. E assim achamos a resposta. Mas veja que o resultado não é bem compreensível, apesar de estar correto, devido ao seu valor muito pequeno em metros quadrados. Como o valor numericamente é muito pequeno, vamos converter para milímetros. Lembremos que o sistema é metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, já que estamos falando de área. Para chegarmos de metro para milímetro, anda-se mais uma, 3 casas. Só que estas casas tem que levar em conta que são ao quadrado. Então teremos 3 vezes 2 igual a 6. Então na transformação temos que fazer que a área é 240 vezes 10 elevado a menos 7. Coloca-se a base 10 e o expoente é 6. Neste caso, o expoente é positivo, pois vejamos que estamos andando da esquerda para a direita, ao contrário do feito na situação da letra A anterior. Então, A é igual a 240. Como temos uma multiplicação de mesma base, conserva-se a base
e subtrai e soma-se os expoentes. Mas como eles têm sinais diferentes, será a subtração e dá-se o sinal do maior, que é o 7. 7 menos 6, 1. Menos 1. Então A é igual a este zero elimina justamente uma casa do expoente. Como temos só uma, elimina-se a base 10, o que nos dá como resposta 24 milímetros quadrados. E veja que fica muito mais compreensível dessa maneira. Então a área mínima de contato é 24 milímetros quadrados. Uma área menor do que esta faz com que a pressão supere o valor máximo, o que vai danificar o piso. E assim terminamos todos os 3 exemplos relacionados com densidade e pressão.